Olá, meus irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, também os irmãos que nos acompanham aí pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com o nosso querido Buzi, quem vai estar trazendo a mensagem, e vários irmãos já deixaram seus comentários, né? É muito importante esses comentários. E também os irmãos que puderem, né, estar compartilhando para que outras pessoas possam assistir e também curtindo, né? Esse vídeo aí no YouTube ou no Face também. Vamos estar fazendo aqui uma oração. Peço até perdão, porque eu estou perto de uma rua aqui, está passando uma moto aqui. Vamos estar fazendo uma oração para poder estar falando para o Rogério Bus, para ele ter bastante tempo, né? Então, oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento, agradecer por mais esse sábado maravilhoso que o Senhor nos concede. E também, ao Pai, principalmente, agradecer por esse culto, né? Que possamos saber para poder aprender mais da sua palavra. Peço ao Pai que o Senhor possa ungir a boca do seu servo, que ele possa aqui, né, falar somente da sua vontade, do seu querer. Peço também ao Pai que o Senhor possa abençoar cada um que está participando o ouvirão no futuro. Tudo isso eu te peço, não porque haja mérito em mim ou que seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. 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 Bom, Rogério, então a palavra é contigo e qualquer... Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos os irmãos, não só aqueles que nos ouvem diretamente neste culto, mas aqueles que um dia terão acesso também a esse material. Louvamos a Deus nesse sábado pela maravilhosa providência da tecnologia, né? Nós sabemos que todos os dons, né, vêm do alto, a própria tecnologia que Deus permite que o homem, né, crie, é um dom de Deus aos homens, e o problema está, por vezes, no uso que fazemos da tecnologia, né? A tecnologia em si não é má, o problema é o uso que muitos, infelizmente, fazem de forma incorreta, né? Esse é, obviamente, o grande problema que hoje aflige também a humanidade, né? Eu gostaria de convidar a todos para que, nesta manhã, nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, né? Lembrando que a base do nosso estudo hoje será a questão do Espírito Santo, porém com bastante cuidado, uma vez que esse é um tema complexo ainda, e nós precisamos ter muito cuidado para não extrapolar o que está escrito, né? Abram as suas Bíblias, então, aqueles que gostam de acompanhar, no livro de Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, e eu pediria a todos que, por favor, prestem bastante atenção no tema, se puderem. Às vezes nós percebemos, por exemplo, que as pessoas, elas começam a comentar durante a live, e isso é bom, não é ruim, mas devemos lembrar que estamos em um culto, e muitas vezes nós perdemos o raciocínio ao ficar fazendo comentários trocados durante o culto, né? Então, se houverem perguntas, fiquem à vontade, mas, por favor, atenham-se a ouvir o tema, para que possam, né, quem sabe, crescer em sabedoria, graça e verdade diante de Deus, principalmente nesse tema que hoje tem sido complexo, né? Romanos, então, capítulo 8, a partir do versículo 18, vamos ler? Diz: Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Bom, hoje, como dito, infelizmente, né, principalmente em aspectos como esse, né, em Romanos 8:26, é criada uma série de confusões. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A filosofia, ao tratar desse assunto, irá dizer, por exemplo, que só pode interceder alguém por alguém. Então, o Espírito Santo tem que ser uma pessoa, etc, etc, etc. Mas eu quero voltar um pouquinho no início, né, desse capítulo de Romanos 8, para que a gente possa entender também como é que Paulo via esse assunto e como é que nós, cristãos, devemos ver, né? E entender não apenas a teoria disso, mas entender a importância desse assunto no tocante à santificação. Leio a partir do versículo 18, então, 18, voltando, para que a gente possa pegar esse contexto, né? E depois vamos voltar ainda um pouquinho mais para entender o que levou Paulo também, né, obviamente, inspirado pelo Espírito de Deus, a traçar essas linhas desta maneira. 18, versículo 18, então. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É fantástico ver como a Bíblia, de fato, é um jornal de hoje, né? Se você pegar, por exemplo, exatamente hoje, numa época em que está instaurada uma pandemia no planeta, no momento em que muitos estão afligidos, com medo, angustiados, perturbados, por uma série de questões, inclusive por essa, onde nós vemos até coisas absurdas. Nós vemos pessoas, por exemplo, dentro de um carro, dirigindo, sozinhos, usando máscara. Nós vemos pessoas na praia, sozinho num canto, usando máscara. Nós vemos pessoas andando de bicicleta, usando máscara. O ser humano está perdendo o equilíbrio. E nós vemos, por exemplo, como esse equilíbrio tem não só sido refletido no mundo físico, mas no mundo espiritual também. E este equilíbrio é mais do que nunca necessário. E veja, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, todas as aflições que o verdadeiro cristão passa, o apóstolo Paulo inicia mostrando que, olha, tenha por certo o seguinte: se você tem problema na tua família por falar a verdade, se você está tendo problema porque você resolveu não tomar a picada nesse momento, e você está tendo dificuldade, se você está sendo perseguido por conta disso, por conta daquilo, porque você toma decisões onde você não quer macular o teu corpo com o que está aí, né? Tenha por certo isso, que as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, você começa a ver que a epístola de Paulo, no tocante a esse assunto, vai tentar mostrar para você que é natural essa guerra toda. Por quê? Porque, se bem é certo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, também é certo que todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, veja que fantástico, né, a abertura que ele faz, e ele vai mostrar a relação disso com a ação do Espírito em nós, né? Veja, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Como entender isso? Como é que a criatura espera a ardente manifestação dos filhos de Deus? Lembre-se que
o pecado, desde que surgiu no Éden, trouxe maldição para tudo, né? As flores que não tinham espinhos, né? As rosas que não tinham espinho, começam a ter espinho, né? A vegetação que não tinha espinho passa a ter espinho, porque Deus disse, né? Cardos e abrolhos surgirão, ou seja, a terra é amaldiçoada pelo pecado, não é que Deus amaldiçoou a terra, mas a terra é amaldiçoada pelo pecado, e agora, por conta do pecado, começaram a surgir coisas más no mundo, né? E aí, a criatura, e aqui a criatura não são só os animais, todos os seres humanos. Esse é outro erro que se comete de achar que todo ser humano é um filho de Deus. Isso não é verdade. Todo ser humano hoje nasce como uma criatura. Quando ele aceita Deus, quando ele aceita Cristo como seu Salvador, ele é inserido na família de Deus e passa a ser um filho de Deus. Então, toda a criatura aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus, porque quando de fato os filhos de Deus se manifestarem como filhos de Deus verdadeiramente, não apenas como adotados, mas agora santificados, manifestando que é de fato ser um filho de Deus, né, tendo agora o selo do Deus vivo, representando de fato Cristo nessa terra, o caráter de Cristo nesta terra. Esta será de fato a manifestação plena dos filhos de Deus, né? Tudo o que é pecado termina. Tudo que é resultado do pecado termina, porque quando os verdadeiros filhos de Deus se manifestarem como filhos de Deus, manifestando o caráter de Cristo nessa terra, Cristo os reconhece como seu, vem buscá-los e o mundo agora vai ser limpo. Nós entramos naquele 1000 anos, né, em que a terra descansa, e finalmente, quando Cristo volta com já os seus com ele, a terra vai ser completamente purificada. O resultado da manifestação dos filhos de Deus é a purificação do planeta. Então, toda criatura espera ardentemente esta manifestação. E o apóstolo Paulo vai completar isso dizendo, embora, né, estas criaturas não saibam como, né, de alguma maneira elas esperam isso, mesmo sem saber. Por quê? Se você observar hoje, até a carta Laudato Si do Papa tem prometido, né, esta paz, tem prometido, através, né, infelizmente, do engano, que o mundo entrará num tempo de paz, que o mundo entrará num tempo de alegria, e que para isso é preciso, segundo ele, né, que o povo, os líderes e todos se unam, líderes religiosos, líderes seculares, se unam para barrar a destruição do planeta. Então veja que as próprias criaturas aguardam, embora não saibam, a manifestação dos filhos de Deus, porque somente a manifestação dos filhos de Deus é que vai trazer isso. Claro que o inimigo agora propõe o inimigo propõe um resultado, o inimigo propõe uma forma que não é a forma de Deus. A forma de Deus é a manifestação dos filhos de Deus. O inimigo propõe uma união entre todos, que chamamos de ecumenismo, né, para poder resolver o problema da criatura, o problema do planeta, o problema do que, né, o Papa hoje chama de a casa comum, como sendo, infelizmente, uma feitura completamente humana. Não vai acontecer, nós sabemos disso, só vai acontecer quando houver a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação é a glorificação final deste povo de Deus. Como vamos ver, inclusive, o apóstolo Paulo mesmo falando, né? Bom, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quando Adão comeu o fruto, ele não queria, né? Ele não queria que, por conta do comer o fruto, acontecesse tudo o que aconteceu. Ele nem sabia que aconteceria isso. Ele nem podia imaginar que, comendo um fruto proibido, o resultado disso seria toda essa destruição que está aí. Porque toda essa destruição que está aí é resultado daquele primeiro pecado. Porém, veja, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quando ele desobedeceu a Deus, imediatamente ele passou sob o domínio de Satanás. E Satanás agora passou a dominá-lo.
No próprio momento em que Eva acata a sugestão de Satanás, dizendo, certamente não morrereis, né? E depois leva o fruto para Adão comer, Satanás sujeitou ambos a esta vaidade, sujeitou ambos a esse pecado. E aqueles que eram filhos de Deus, cobertos com a glória de Deus, passam agora a ser duas criaturas nas mãos do inimigo, né? Graças a Deus, Cristo não permite que eles morram imediatamente, mostra como será feito daqui para frente, né? Eles agora veem uma ovelha, um cordeiro, perdão, sendo morto, que era Cristo que morreria no lugar deles, para que pudesse agora retomar novamente o mundo das mãos do inimigo, que estava nas mãos de Deus, obviamente, porém tendo Adão como seu representante ali. E agora eles mostram que não, Adão, você não tem mais condições agora disso. Você está sujeito à vaidade, você está sujeito ao pecado. E agora, né, alguém terá que morrer no teu lugar. E através deste alguém, agora, é que este mundo será novamente, né, redimido, novamente voltará a ter o domínio completo do Pai. E Cristo, então, agora faz essa promessa. E hoje, né, a criatura, então, as criaturas estão sujeitas ao pecado, né? Os filhos de Deus não estão sujeitos ao pecado, mas estão ainda, por assim dizer, né, débeis, e eles caem, como nós caímos, como Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Nós, né, embora filhos de Deus hoje, carregamos um corpo de pecado que constantemente nos leva ao pecado, e aí, claro, se fortemente unidos a Cristo, não caímos, mas quando nos desligamos de Cristo, caímos. Então, nós estamos nesta sujeição ainda imparcial por conta do pecado. E vamos ver como é que se sai disso, né? E olha só que bonito, como Paulo coloca isso de maneira brilhante, né? Diz, versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Eu não consigo crer que uma pessoa que é alcoólatra, ela esteja feliz com o seu estado. Ela chega em casa, a esposa briga, os filhos sofrem, ele gasta dinheiro, ele fica nervoso. Ele não gosta desse estado, mas ele está o quê? Escravo a isso. Ele é servo da corrupção da carne. Ele bebeu, começou a beber, virou um alcoólatra e hoje ele quer ser libertado, mas não consegue. Não consegue. Por mais que ele diga, não, ele naqueles poucos momentos de lucidez, ele pede, de alguma maneira, ele não sabe orar, não sabe, mas ele pede, no íntimo, ele pede para ser libertado daquilo. E muitos, né, que buscam, por exemplo, os alcoólatras anônimos, né, o fumante, eu sou um exemplo disso, posso dizer por conhecimento, por experiência, eu fumava, eu queria parar, eu fazia aposta com os amigos, não, quem fumar primeiro perde, perdia dinheiro, né, e sempre caía, até o momento que eu, embora não com as palavras de Paulo, né, não como Paulo que disse, quem me livrará desse corpo de morte, graças a Deus por Cristo Jesus, mas em algum momento eu não aguentei mais aquela situação e eu disse, Pai, se o Senhor me ama, o Senhor tem que tirar isso da minha vida. Eu nem era um cristão, mas da maneira como eu entendia, eu busquei socorro. E graças a esse Deus maravilhoso, eu levantei daquela oração e nunca mais coloquei um cigarro na boca. Então, eu não posso dizer que eu venci. Foi Cristo quem venceu em mim, porque eu tentei vencer muitas vezes. Eu jamais poderei dizer, eu venci o cigarro. Eu tenho que forçosamente reconhecer, Cristo venceu o cigarro para mim. Foi Ele quem venceu em mim. E isso ajuda a entender o que Paulo vai falar sobre o Espírito Santo. Vejamos, né? Na esperança, versículo 21, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja que essa liberdade está pautada na glória dos filhos de Deus, não na graça dos filhos de Deus. Hoje nós vivemos na graça, mas esta graça, que é o favor imerecido de Deus, não é a glória prometida. Por isso a esperança, né?
estes que hoje, como criaturas, gemem, porque embora eles busquem, de alguma forma, se libertar, eles não conseguem. Os filhos de Deus se libertaram, né, da prática do pecado. Ou seja, o pecado não é uma prática diária na vida deles. Eles não querem mais estar em pecado, não querem. A mente deles diz não. O corpo ainda diz sim. O corpo diz sim. Né? Aqueles que nasceram como filhos de alcoólatras, por exemplo, eles nascem com uma predisposição à bebida. É o que a ciência hoje chama de fígado bêbado. É o fígado, né? O fígado vem, na memória genética do fígado, está o desejo da bebida. Aqueles que são filhos de pais e veteranos fumantes trazem um pulmão do fumante. Por quê? Porque na célula, na memória genética da célula, está incrustada o desejo da nicotina. É uma coisa absurda. Por isso que nós entendemos quando diz, né, que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Até a terceira e quarta geração, os filhos vão sofrer ainda, infelizmente, o mal adquirido pelo pai. Ninguém fumava. Gerações e gerações ninguém fumava. De repente alguém fumou. O filho vai levar, né, vai trazer esse desejo também. O filho do filho e o filho do filho do filho vai trazer ainda isso. E, claro, se isso é estancado, né? Como isso funciona? No momento em que, por exemplo, eu agora sou filho de um pai fumante, fumei, mas parei de fumar. Então, agora inicia a terceira e quarta geração. Se o meu filho não fumar, ele passa o legado agora de um pulmão muito melhor para o filho dele. Mas ainda há uma pequena ação, não tão forte agora, mas ainda há, até a terceira e quarta geração. Na quarta geração termina, ou seja, né, agora o fígado está, o pulmão, perdão, está completamente limpo. Terrível a ação do pecado. Porém, veja a bondade de Deus. Alguém poderia dizer, mas isso não é bondade. Não. Como você explicaria, então, esse maravilhoso Deus que diz, eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração? E tem que ser assim, para que a gente aprenda, porque às vezes eu não tenho muito amor próprio por mim mesmo. Mas quando eu sei que eu vou transmitir para o meu filho isso, aí pode ser que eu realmente, então, tenha força para realmente buscar a Deus como se deve, para dizer, não, eu não posso dar isso para o meu filho. E aí nós entenderíamos, por exemplo, eu me lembro quantas vezes, né, o meu filho tinha muitas cólicas violentas. E quem sabe se também não foi por causa do pecado, do cigarro, quem sabe, né, por que veio tudo isso. Quantas vezes eu com ele no colo chorando, eu dizia, pai, passa para mim essa dor. E era como se Deus estivesse tentando me dizer, filho, eu quero que você entenda a malignidade do pecado. Tá vendo, filho, o que faz o pecado? Se você está chorando com ele nos teus braços, o que você acha que eu estou sentindo nesse momento ao ver você chorando desesperado com ele no teu colo? Imaginem se nós, como pais pecadores, né, choramos por nossos filhos. Imagine esse Deus, cuja Bíblia diz, né, que o amor é sofredor, o amor pleno de Deus. Então, quanto mais amor no coração, mais você sofre quando esse amor é violentado. Né? Então, nós entendemos, a partir daqui também, por que, né, busca-se a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a verdadeira liberdade nossa só vai acontecer quando formos glorificados. Lembre-se que, ao soar da sétima trombeta, né, os corpos agora, né, são libertados da incorruptibilidade. Até aqui, nosso corpo ainda é corrupto. Nosso corpo clama pelo que não presta. Nosso corpo clama por açúcar. Nosso corpo clama pelo que é mal. Nossos olhos clamam pelo que é bonito, não pelo que é bom. Nosso apetite clama pelo que é gostoso, não pelo que é saudável. Ainda há essa corrupção que o apóstolo Paulo chorou no capítulo anterior, no capítulo 7, quando ele vai dizer, né, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas veja nos meus membros,
né? Mesmo numa outra lei que combate contra a lei do meu entendimento. Não é o que nós passamos diariamente, meus irmãos. Atraídos constantemente. Você olha para cá, tem um outdoor dizendo, compre um carro novo. E você, quem dera eu tivesse um carro novo. E você olha para cá e compre isso, e compre aquilo, e beba isso, e beba aquilo. E vai no mercado, aquelas embalagens com aqueles produtos, né, aquelas fotos maravilhosas pulam dentro do teu olho, dizendo, né, me leva para casa. Né? Obviamente, né, tudo isso grita não à nossa mente de Cristo, mas grita ao nosso corpo corrupto. Fantástico como Paulo aborda isso, né? Não por acaso Pedro diz a coisas, né, as epístolas de Paulo que são difíceis de entender. São difíceis, mas são pérolas maravilhosas, que quando você entende, você vibra com Deus. E falando do amor de Deus, que muitas pessoas questionariam, mas até a terceira e quarta geração, mas a frase não termina ali. E faço misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam. Olha só, convenhamos, milésima geração. Tudo aquilo que você faz de bom vai atingir até a milésima geração tua. Tudo. Você estancou, né? Você parou de fumar. 1000 gerações serão beneficiadas por isso. É claro que ainda até a quarta haverá, né, haverá resquícios daquele problema, mas até a milésima geração receberá ainda os impactos positivos das tuas ações positivas. Como assim, Rogério? Como é que, ao mesmo tempo, até a terceira e quarta geração vai ser atingida e a milésima vai ser atingida? Tenta imaginar isso da seguinte maneira. Imagine que o teu filho nasceria com um pulmão 80% comprometido com o desejo do cigarro. Vai ser só 60, depois vai ser só 40, depois vai ser só 20. Mas até a milésima receberá o benefício. Quem sabe a milésima geração receberá só 3%. Entende desse benefício, mas vai receber. Vai receber. É fantástico quando você analisa isso, né, à luz desse Deus que nos construiu. Claro, porque Deus não vai interceptar a consequência do pecado. Por quê? Pecado tem consequências. Pessoas que fumaram muito tempo e morreram vítimas de câncer depois de ter recebido a Cristo, de ter aceitado a Cristo. Misericórdia de Deus. Deus permite que elas descansem. Por quê? Porque o mal vai ter sua consequência. Quando Adão peca, Deus poderia interceptar tudo. Não vou deixar aqui. Mas ele permitiu a consequência para que o ser humano veja os resultados do seu pecado e o que é mais importante, para que os mundos, lembre-se, somos espetáculos a homens e a anjos, para que os anjos também possam perceber a malignidade do pecado. Então, Deus permite que o pecado tenha suas consequências. Né? Então, seguindo, versículo 22 agora, 8, 22 de Romanos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ele coloca uma coisa em que nós não temos como errar. As dores do parto são consequência do pecado. Então, se eu não consigo entender a memória genética, eu consigo entender as dores do parto. Resultado do pecado. E todos, inclusive os animaizinhos que não tiveram culpa nenhuma no pecado, sofrem as consequências do nosso pecado em Adão. Vejam só. Alguém poderia, inclusive, dizer, mas por que os animais eles não fizeram nada? Bom, irmãos, consequência do pecado, nós temos que entender a malignidade do pecado, são coisas que nós não entendemos. Simplesmente achamos que Deus deve, não vou deixar, não é assim. É preciso que cada vez que um animalzinho chora, sofre agora dando luz a um filhotinho, os anjos estejam vendo o que é o pecado. Os anjos não veem simplesmente o animalzinho sofrendo. Eles veem o resultado do pecado. E isso será um remédio por toda a eternidade. Por toda a eternidade será sacramentado que pecado é terrível. E que o pecado faz exatamente o que Deus disse que faria. Deus disse, olha, vai acontecer isso por causa do pecado. Essa é a maldição
A maldição não é que Deus diz, agora eu vou fazer que aconteça isso. Não. A maldição é, por favor, vejam agora, assistam o que vai acontecer por conta do pecado. Desde que no céu, Satanás se levanta contra Deus, e Deus agora vai fazer algo impressionante. Assim como ele chega e diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu único filho, provando que ele é amor, porque não adiantava ele dizer, não adiantava mais Deus dizer. Imagine Deus dizendo, eu sou amor, entendam, eu sou amor. Não, eu vou provar que eu sou amor. E agora Deus está provando que o que ele diz é verdade, que o pecado é a transgressão da lei. Deus tem leis, e a transgressão destas leis, inclusive das leis físicas que ele ordenou, inclusive das leis da sua criação, quando atingidas, quando quebradas, vão trazer problemas que nós nem imaginamos. E é isso que Deus está demonstrando, né, através de permitir que o pecado tome suas consequências. Fantástico quando você vê isso à luz dos mundos não caídos, né? Se você nunca tivesse fumado, você jamais saberia o mal que o cigarro faz. Quantas mortes, por exemplo, né, por conta do cigarro? Quantas pessoas morreram de câncer, tuberculose, por causa do cigarro? Se nós não tivéssemos o exemplo dos outros, nós jamais saberíamos o mal que o cigarro faz. Tanto é verdade que, uma época, fumar era moda. Todo mundo fumava, era bonito fumar. Até o momento que alguém percebeu, que Deus permitiu que se percebesse o mal que o cigarro faz. Agora, o verdadeiro cristão não precisava ter colocado um cigarro nunca na boca. Por quê? Porque o cristão simplesmente, ele não precisa ver. Ele lê um texto que diz os viciados não herdarão o reino do céu, e ele pronto, ele já sabe, não, Deus disse que não posso, então não vou fumar. Ele não fuma. E chega o momento que Deus mostra para ele, tá vendo, porque eu te pedi para não fumar, agora está o resultado aí, filho. De repente ele vai ver o filho dele que fumou um monte e morreu por vítima do cigarro, agora ele consegue ver. Mas num primeiro momento, sempre tem que ser dado o passo da fé para o cristão. Versículo 23, né? Olha só agora como vai atingir a nós. Ele diz, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Começa aqui a introdução real ao tema do Espírito Santo. Veja, você que me ouve nesse momento, quantas vezes você já não pediu a Deus para te libertar de um determinado pecado? Eu vou voltar ao exemplo do cigarro. Várias vezes eu pedia, eu queria, mas não sabia nem como pedir. Eu não sabia como pedir, entenda isso. As pessoas que estão no mundo, elas não sabem como e nem a quem pedir. Então, tudo que aparece, apareceu um adesivo que tira a nicotina, ele vai lá e põe. Apareceu lá uma pastilha que inibe o gol, ele vai lá e toma. Apareceu... Gente, se eu contar para vocês todas as vezes que eu busquei remédios para parar de fumar, vocês começarem a rir aqui. Mas é um fato. É um fato que a gente busca de todas as maneiras. O alcoólatra se libertar do álcool, ou do cigarro, pornografia, enfim, não importa. Não importa, cada um tem a sua luta. E no final das contas, tudo é fruto de esses membros nossos corruptos. Ou é o nosso olho corrupto, ou é a nossa boca corrupta, ou é a nossa língua corrupta, ou é nosso ouvido corrupto, que gosta de ouvir rock, que gosta de ouvir o que não presta. Tudo é corrupto. Ou as nossas mãos querem tocar coisas corruptas, nossos pés querem correr para fazer coisas corruptas. É um corpo corrupto, que gosta do que não presta. Fato, gosta do que não presta. E é uma luta constante. Deus vai purificando, mas é uma luta constante. 23. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. É uma luta interior. Você cai de joelho e diz, Pai, me liberta. Como Paulo, repito, miserável homem que sou. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Quantas vezes você não se viu já nessa situação?
de tropeçar. Você não quer fazer, mas acaba fazendo. Veja, eu não estou estimulando o pecado, que, por favor, entenda. Não é um estímulo ao pecado, muito pelo contrário. É um estímulo à graça. É um estímulo a entender que o favor imerecido de Deus nos leva a amá-lo profundamente. E como José decretar como cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus. O diabo tem retratado, inclusive, eu não assisto, mas esses dias eu estava na casa da minha irmã e ela estava assistindo aquela novela, acho que é Gênesis, não me lembro, Gênesis, isso. E ali, bem na época em que José estava sendo tentado pela mulher. Não por mal, eu não estou aqui para, por favor, mas colocaram uma atriz feia lá. Aquela atriz não, não, não levaria absolutamente a tentação ninguém. Pelo que vejo da Bíblia, digo sem medo, que a mulher de Potifar era lindíssima, assim como Jezabel era lindíssima. Essas são as tentações. Colocam mulheres bonitas para tentar, não só o cristão, mas todo ser humano, é tentado assim. Né? O inimigo, então, maqueia o pecado e, finalmente, a pessoa imagina que ela, só dessa vez, repito, a novela Gênesis colocou uma atriz feia, mas a mulher de Potifar era uma mulher lindíssima. E ela tentou fazer José adulterar. E José, né, usou o argumento que todo cristão pode usar e que deve usar e que vai levá-lo a ter forças para não pecar. Veja que José diz: como cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Não era nem contra ele próprio, não era nem contra o Potifar, que o acolheu. Porque ele não teria força se fosse por isso. A força está em Deus. Quando você ama a Deus profundamente, você tem força para resistir. A força que nos vem está em Deus. Chega um momento que você é tentado de tal maneira que você, por exemplo, você poderia deixar de fumar por amor ao teu próprio corpo. Não, você não tem força suficiente se esse for o teu motivo. Você poderia deixar de fumar por amor ao teu filho, você não tem força suficiente, embora já seja um apelo mais forte do que a você próprio, dependendo do amor, claro, que você tem pelo teu filho. Mas quando o amor de Deus está no teu coração, agora você tem força para resistir ao pecado. E dos teus lábios sairá uma oração, como saiu de José. Como cometeria eu tamanho pecado contra o Deus? Imaginem só o universo celestial olhando essa decisão de José. Imagine o universo ouvindo José dizer: como eu cometeria este pecado contra o Senhor? Imagine Deus agora sendo justificado desta maneira, aquele que foi acusado de ser um tirano. O diabo diz: tu é um tirano, tu faz leis aí que ninguém consegue cumprir, depois tu os mata. Essa é a acusação que o diabo faz. Mas aqui, José mostra, né, o que é um verdadeiro cristão. Assim como aqueles nossos irmãos no passado, saiba, ó rei, se Deus quiser nos libertar, ele nos liberta. Mas se não, nós não vamos nos ajoelhar diante dessa imagem. Essa deve ser a nossa frase nos tempos finais. Saiba, ó Papa, saiba, Papa. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas nós não vamos nos inclinar à tua imagem. Nós não vamos nos inclinar ao teu sinal. Assim como aqueles 4 hebreus, 3 hebreus, mas, obviamente, Daniel, que era um hebreu também, se mantiveram firmes. Um indo para a cova dos leões e o outro indo para a fornalha. Da mesma maneira, essa deve ser a expressão daqueles que finalmente serão glorificados. Mas, vejamos, não só ela, versículo 23, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. Grave essa frase, em nós. O gemido é em nós, não é por nós. Não é ninguém gemendo por nós, é gemendo em nós. É você, é interior. Agora, quem te leva a fazer? Quem te leva a expressar esse gemido, querendo libertar-se do pecado? Veja, 24. Então, hoje, gememos em nós mesmos, querendo ser libertados do pecado, da corrupção. Por quê? 24. Porque em esperança somos salvos. Nós somos salvos na esperança, na fé,
na confiança que temos de que aquele que começou a obra em nós vai levá-las até o fim. Nós temos a esperança da salvação. Nós não dizemos estamos salvos, nós dizemos somos salvos em Cristo Jesus. E nele queremos permanecer. Por quê? Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A nossa salvação está em Cristo. A salvação é dada por Deus em Cristo Jesus. Então, nós agora, em esperança, a nossa esperança é motivada pela fé que nos ensina diariamente. A fé é o quê? A firme convicção das coisas que se esperam. Esperança. Eu espero a salvação, eu espero a santificação, eu espero a glorificação e me movo em direção a ela. Mas eu a espero, porque no momento que eu a tiver, não é mais fé. Vejam, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, por isso é fé. A esperança que eu vejo não é mais esperança. Eu espero ganhar um presente. Depois que me deram o presente, já não é mais fé. Já não é mais esperança, eu já tenho. E é por isso que eu sou motivado dia a dia pela fé, pela esperança que há em Cristo Jesus, né? Então, ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Ora, se eu estou vendo, se Cristo agora abrisse o céu e dissesse assim, tá vendo aqui o céu? Tá vendo? Então, daqui a pouco você vai estar aqui. Vai estar aqui. Não importa o que você faça a partir de agora, você vai estar aqui. Já não é mais fé. Porque agora eu já sei que, independente do que eu faça, eu vou estar lá. Isso não é fé. E isso atrapalha a santificação. Se eu tivesse certeza absoluta agora, não, você vai para o céu, não importa, eu iria, talvez, parar de buscar a santificação. E aí eu perderia a salvação. É uma coisa impressionante. Nós somos motivados dia a dia a abrigar em nosso coração a esperança da salvação, não duvidar dela em nenhum momento em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, somos convidados a olhar para a lei, para que eu não resvale, para que eu não comece a achar, não, a salvação é minha, independente do que eu faça, que é o grande problema do cristianismo hoje. O cristianismo diz, se eu aceitei a Cristo, o que eu faço ou deixo de fazer, não importa. Que esquece-se que o verdadeiro culto agradável a Deus, que é o culto racional, é manter o nosso corpo em sujeição ao Espírito de Deus. Preservar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, através do que vejo, através do que como, através do que ouço, tudo, absolutamente tudo, chama os meus membros para se afastar de Deus. Enquanto Cristo chama na minha mente, através do seu Espírito, que eu permaneça com Ele. Fantástico? 24. Porque em esperança somos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Agora entramos no assunto propriamente dito, né? Uma vez que nós já temos a premissa do que ele está dizendo. Lembre-se, gememos em nós mesmos. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Qual é o dom do Espírito? Paciência. Nós temos que ter paciência. Paciência, filho. Eu sei que você está atribulado, eu sei que você está com esse corpo corrupto, arrastando para lá e para cá. É como, irmãos, se nós tivéssemos... É como se você tivesse um peso de 200 quilos que você tem que estar arrastando para todo lado. Você não quer esse peso, mas ele está grudado em você. Mas você tem a promessa, as primícias do Espírito, dizendo, filho, um pouquinho mais. Daqui a pouco você vai ser liberto desse peso. Um pouco mais. Pela fé, agarre-se a Cristo e entenda que eu te dou a vitória. E você vai lutando, cada dia mais. Você não se entrega. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? 26, então, veja só. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Como assim? Vejam. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso tem feito com que o mundo, entre aspas, cristão tem dito, tá vendo? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. E como é que o inimigo tem vendido essa ideia? Eu vou ler primeiro o engano para vocês, para depois você entender como o inimigo é sutil, como o inimigo é bandido. Como ele não quer que a gente vença. Não quer. Ele não quer que você vença. Vamos lá. Capítulo 7, página 77 dessa infeliz
publicação. Se chama Trindade. Inspirado pelo diabo. Não tenha medo de dizer. Esse livro é inspirado pelo diabo, que usou os escritores Woodrow Wilson, Jerry Moon e John Reeve. Repito, para que fique registrado. Inspirado pelo diabo esse livro. Se quiser ler um livro inspirado pelo diabo, leia esse livro, A Trindade. E diz, na página 77, então, diz: muitas pessoas sinceras entendem que o Espírito Santo é uma espécie de corrente elétrica ou força conectada ao trono de Deus. Primeiro lugar, nenhum de nós, cristãos verdadeiros, crê que ele é uma corrente elétrica. Isso fica a critério desses bandidos que gostam de usar esse tipo de acusação contra os servos de Deus, tá bem? Nenhum de nós nunca disse que é uma corrente elétrica. Agora, força conectada ao trono de Deus, isso sim, nós acreditamos. É uma força conectada ao trono de Deus. É a própria força de Deus dada ao ser humano. Por isso, o inimigo usa muito essa artimanha. Cuidado. Recentemente, o Papa fez uma declaração assim. É a filosofia do inimigo, né? Diz o seguinte: o céu não é um paraíso entre nuvens de algodão, mas um estado de espírito. Prestem bem atenção na sutileza. O céu não é um paraíso entre nuvens de algodão. Se você questionar, ele vai dizer: mas você está achando que o céu está em nuvens de algodão? Ou seja, usa-se uma palavrinha que tenha um meio de escape. E aqui, o meio de escape dele é exatamente esse. Ele mistura algo que realmente o povo de Deus diz com algo que o povo não diz. Corrente elétrica. Esse é o enganozinho que ele coloca ali para fazer parecer que nós somos idiotas úteis. Veja. Muitas pessoas sinceras entendem que o Espírito Santo é uma espécie de corrente elétrica, palavras do diabo contra nós, ou força conectada ao trono de Deus, ou uma internet celestial. Nós nunca falamos isso. Eu nunca disse, e nunca ouvi de um servo de Deus dizer que o Espírito Santo é uma espécie de internet celestial. O diabo é sutil, é assim que ele trabalha, né? Fazer parecer que somos idiotas. Aí quem crê na Trindade lê isso, mas são os idiotas mesmo, pensar que é o que o diabo faz. Lembre-se, ele é o acusador dos irmãos, e esses são acusadores dos irmãos. Provendo uma linha telefônica impessoal para que Deus se comunique conosco. Acusações. Sim, por certo, o Espírito Santo é um grande canal de comunicação. A esmagadora, vamos lá. Evidência bíblica, entanto, sugere. Bom, sugestão eu não quero. Aqui eu já condeno a frase. Veja. A esmagadora evidência bíblica, entanto, sugere que ela é uma pessoa. Bom, irmãos, se sugere, né? Quando a bruxa de Endor trouxe um demônio fazendo-se passar por Samuel, ela sugeriu que era Samuel. Infelizmente, Saul aceitou. Sugestão. O diabo trabalha com sugestões. Deus trabalha com o está escrito. Sugestões não valem na Bíblia. A Bíblia sugere. A Bíblia não sugere nada. Sim, sim, não, não é a palavra do cristão. A Bíblia não sugere nada para ninguém. A Bíblia apresenta o que está escrito. Deus nos dá a sua palavra. Ele não sugere nada para você. Ele te diz, é assim, filho. Deus não sugeriu que surgiriam espinhos. Ele disse, vai acontecer. Sim, sim, não, não. Então, a esmagadora evidência bíblica, entanto, sugere que ele é uma pessoa, um membro autoconsciente da única divindade verdadeira. Conversa fiada, filosofia, sugestão. Né? Eu, desculpem, não aceito sugestões. Esses bem conhecidos versos claramente falam da blasfêmia contra o Espírito Santo. Falando do texto, né, do Espírito Santo da blasfêmia. Ora, pode-se blasfemar apenas de Deus. Concordo. Só se pode blasfemar contra Deus, o Pai. Todo cristão bíblico reconhece que se a blasfêmia é dirigida contra o Pai ou o Filho, uma pessoa divina é atingida. A Bíblia fala que a blasfêmia é contra o Espírito Santo, mas vai dizer que é contra Deus. A blasfêmia é contra o Pai. Mas vamos lá. Por que, pois, deveria ser diferente com o Espírito Santo? Sugestão. Ora, se você gosta de comer pudim, por que deveria ser diferente com o teu filho? Mas teu filho pode ser que não goste de pudim. A blasfêmia é uma forma intensamente pessoal de insulto dirigido contra Deus. Verdade. Isso a Bíblia diz. Contra Deus, o único Deus. Portanto,
Esses versos não somente constituem evidência, novo problema, tá vendo? É uma evidência, mas está escrito? Não, não. Esses versos não somente constituem evidência da personalidade do Espírito, mas também destacam a sua divindade. Evidência, segundo eles. Conforme salientamos, a blasfêmia só pode ser dirigida contra Deus, de modo que se torna fácil concluir. Outra palavrinha satânica aqui, ó. Concluir. Bom, se o Espírito Santo intercede, então ele tem que ter boca. Se ele tem boca, eu concluo, então, que ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele é Deus. Conclusão, 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 conclusão. Eu coloco um alicerce torto e vou construindo em cima dele. Imagina onde vai parar essa casa. Está escrito, não é evidência. Que evidência que há na vitória de um ser morrendo na cruz, junto de dois ladrões? Imagina alguém dizer, tá vendo, ó? Tá vendo como ele é o filho de Deus, ó? Mas peraí, ele tá crucificado numa cruz, rapaz. A cruz é só os assassinos que são... Só os assassinos são crucificados, rapaz. Como é que você vai me dizer que esse é o filho de Deus crucificado? As evidências não valem. Vale o que está escrito. Estava escrito que ele morreria pelo ser humano. Evidências. Olho não vale nada. Sansão caiu porque essa mulher me agrada aos olhos. Evidências, conclusões, movidos pelo que vê. Nós temos que ser movidos pelo que cremos, pelo que está escrito. De modo que se torna fácil concluir que o Espírito é um Deus pessoal e não somente uma força impessoal. Conclusão. Conclusão baseada em fumaça. Né? E, outro texto, todo fenômeno da intercessão implica em intervenção ativa e deliberada entre dois seres pessoais. Além disso, os gemidos inexprimíveis, vamos lá, que é o texto que estamos lendo, sugerem, de novo, a palavrinha bandida, sugerem fortemente um elemento emocional na intercessão do Espírito, o que também é típico de seres pessoais e não de tecnologia eletrônica impessoal. Ninguém falou em tecnologia, isso é deles, mas eles estão querendo dizer que o Espírito Santo, então, se intercede, tem que ser uma pessoa. Vamos ver agora se é o que a Bíblia diz, e vamos ver se é o que a inspiração diz. Vamos lá. Diz assim o texto, tá? Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Leia, por favor, isso. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso disse, nós gememos em nós. Nós gememos interiormente. O Espírito de Deus trabalha dentro da tua mente. Dentro da tua mente, porque você não sabe orar como convém. Então, Deus agora vai, através de Cristo, pelo seu Espírito, ensinar você a orar. A quem os discípulos pediram, ensina-nos a orar? A Cristo. É Cristo que, pelo seu Espírito, te ensina a orar. É o próprio Espírito de Cristo orando em você. Como assim orando em mim? Claro, você não sabe orar. Você nem tem desejo de orar. É preciso que o Espírito de Deus faça isso na tua mente. É Ele agora que vai estar o quê? Inspirando você a orar corretamente. Porque não sabemos orar como convém. Deixe-me ler para você, né, a página 344 do Mensagens Escolhidas, volume 1. Isso é inspirado. Isso é de Deus. Isso é. E confronta diretamente o que esse livro, né, Infeliz a Trindade, ensina. Página 344 do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. E aí, fica fácil para você entender quem está inspirado, se eles ou a senhora White. Veja o texto, diz assim, Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, como Cristo faz de forma pessoal, que apresenta o seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Então, Cristo intercede
por você, apresentando diante de Deus o sacrifício que ele fez na cruz. E Cristo intercede em você, pelo seu Espírito, para que você possa orar como convém. Não sei se você entende isso. Você ora, o Espírito de Deus inspira você a levantar as palavras que vão a Cristo. Cristo toma essas palavras e apresenta ao Pai de forma perfeita, pelos méritos do sacrifício dele. Veja, mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, veja, não é um ser pleiteando por você, mas pleiteando em você, Cristo, pelo seu Espírito, em você, ensinando você a orar. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graça. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma, em santas memórias, despertando a música do coração. Isso é maravilhoso. Isso é inspirado, irmãos. Isso é o que a Bíblia ensina. Não aquilo. Agora, mais um texto, me permitam, mais um texto, para que a gente possa também avançar nessa questão, que está no livro Parábolas de Jesus, outro livro também inspirado, Parábolas de Jesus, leio a página 147. Parábolas de Jesus, página 147. Vejam que fantástico isso e como corrobora com a Bíblia. Diz: precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também pela inspiração do Espírito Santo. Isso explica o que significa o dito de que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tais orações Deus se deleita em atender. Quando proferimos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus que Ele está prestes a atender a nossa súplica, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Bíblico. Como eu entendo isso de forma, me permitam dizer, ainda mais bíblica? Vamos ver um caso em que isso aconteceu e a gente pode entender de forma bem clara. Diz assim, 1 Samuel, anota esse texto, 1 Samuel, capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 primeiro, perdão. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ana aqui está orando. Então, sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli, então, começou a olhar para a boca dela. Porquanto Ana, no seu coração falava. Ana, então, está orando e está orando no coração, apenas balbuciando. Ela está orando, me permitam, para que vocês entendam, ela estava orando assim. Então, ela orava e só movimentava a boca. Como quem diz, por exemplo, Senhor Deus, ajuda-me a amá-lo constantemente. E ela falava assim. Ela estava tão entregue à oração que ela não via ninguém. Mas Eli estava ali prestando atenção na boca dela. E olha só, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Gemidos inexprimíveis. Não exprime os seus gemidos, não exprime a sua angústia, não exprime o seu pedido pela libertação. As criaturas que gemem, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Infelizmente, né? Eli faz uma leitura errada do que vê. Porém, disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha que fantástico. Agora, Cristo aqui, operando pelo seu Espírito, ensinando-a a orar
e ela agora derrama sua alma, exatamente mostrando o que vemos aqui no livro de Romanos. Fantástico, perfeito, maravilhoso. E todos nós podemos aprender a orar no Espírito. Todos nós. Cristo, ensina-me a orar. Dá-me do teu Espírito. Poderíamos aqui mostrar muitos outros textos, né? Textos que mostram claramente o Espírito é Ele mesmo, Cristo, desprovido de sua personalidade e dele independente. Mas eu creio que é suficiente deixarmos que a Bíblia fale de forma direta e a inspiração, como temos, né? Então, diz, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Espírito por em nós. Cristo pelos santos. Cristo intercedendo pelos santos, mostrando o seu sacrifício. Cristo intercedendo nos santos, para que possam orar como convém. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Angústia, luta, tudo que está aí. Colabora tudo para o bem daqueles que amam a Deus. E o Espírito constantemente vai levando você a entender isso. E aí você começa a gemer cada vez mais. Liberta-me, Pai. Eu não quero mais pecar contra o Senhor. Ajuda-me, Pai. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa é, finalmente, a glória dos filhos de Deus que lemos antes. A imagem de seu Filho, que deve ser refletida completamente em nós. Como diz, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando de Cristo, o primogênito, que atua por você e atua em você pelo seu Espírito. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você foi predestinado para a salvação. Em algum momento ele chamou você. Você é predestinado, não destinado. Você é predestinado. Vai depender da tua resposta. Agora ele te chama. Vai depender de se você aceita o convite. Venham as bodas. Você aceita o convite, você vai. Não terminou ali. Agora, aos que chamou, a esse também justificou. Agora ele precisa declarar você justo e precisa tornar você justo. E para isso ele vai usar a lei. A lei é santa, justa e boa. Se você aceita a lei, ela vai tornando você pouco a pouco santo, justo e bom. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fantástico. São os passos da santificação. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você não é justificado pelo que você faz. Você é justificado pelo que Cristo fez por você na cruz em Deus. Deus justifica você em Cristo Jesus. Olha para Cristo. É o mesmo caso dos homens, nossos irmãos no passado, que foram mordidos pela serpente. Nós fomos mordidos pelo diabo. Nós somos convidados a olhar para a cruz, como eles eram convidados a olhar para aquela cruz com a serpente pendurada, mostrando que Cristo assumiria todos os pecados da humanidade, por isso a serpente. Cristo ali estava sendo apresentado como tendo assumido todos os pecados da humanidade. O mesmo que aconteceu na cruz. Na cruz, Cristo assume todos os pecados da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós somos convidados a olhar para Cristo se queremos que o veneno do diabo seja arrancado da nossa memória genética. Por isso, gememos em nós mesmos, porque o veneno da serpente corre nas nossas veias e leva os nossos membros, movimentados por esse sangue maligno do diabo, né? Perdão, este sangue contaminado pelo veneno do diabo, que nos leva a fazer coisas ruins. Mas, nós não precisamos ficar na primeira frase de Paulo apenas.
Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte que carrega este veneno da serpente no sangue? Graças a Deus por Cristo Jesus. Assim que na minha mente eu sirvo a Deus, no interior eu sirvo a Deus, mas com os membros a carne. Vamos ler esse texto, porque vale a pena, né, a gente ter isso de forma bem clara. Vejam que fantástico e como é um alento a nós que lutamos para nos libertar do pecado. Versículo 21 do capítulo 7 de Romanos. Então, acho esta lei em mim, que querendo fazer o bem, o mal está comigo. Essa é a nossa luta diária. Você não pode dizer que você não luta com isso. Se você não tem essa luta, você não é um cristão de verdade. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Só os convertidos podem dizer isso, verdadeiramente convertidos. Quem diz hoje, não, a lei de Deus já era no passado, esse não está nesse contexto. Esse, infelizmente, ainda não é um verdadeiro convertido. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. O verdadeiro homem convertido tem prazer na lei de Deus. Isso não quer dizer que ele é perfeito, mas ele tem prazer na lei de Deus. Pelo desejo dele, a oração dele seria, Senhor, faz de mim um robô. Eu quero ser um robô, Senhor, que aí está implantado aqui, um robô. Eu sou programado para fazer só o que a tua lei manda. O que a tua lei não permite, eu não vou fazer. Só que por que isso não acontece? Porque Deus não quer robôs. Deus não quer robôs. Deus quer pessoas, né, que com o livre-arbítrio expressem, Senhor, eu amo, Senhor. Perdoa-me por pecar contra ti. Me perdoe, Pai. A tua lei é santa, justa e boa. O problema sou eu, Pai. Eu sou o problema. E aí Deus é justificado, que é o que Deus esperava de Adão. Adão deveria ter dito, não o que disse. A mulher que tu me deu, não. Adão deveria simplesmente ter dito, perdão, Pai, perdoa-me. Perdão, Pai. Fui eu. O problema sou eu, Pai. O problema não é a tua lei. O problema não é o Senhor não é um tirano. Tua lei não é má. Tua lei é santa, justa e boa. O problema sou eu, Pai. Isso é arrependimento. Isso é justificação imputável. Então, acho essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas veja nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. A minha mente diz não, e a mão diz sim. A mente diz não. É o leão, né? Aqui o leão é Satanás, que ruge de redor. É o leão dizendo rosne, é o lobo dizendo brigue, e é o cordeiro dizendo não faz, não faz. O que vai determinar a vitória? O que estiver melhor alimentado. O leão é mais forte. O leão é mais forte. Não estou falando aqui do leão da tribo de Judá, estou falando do leão Satanás, que ruge ao derredor. Então, o leão que está dentro de nós, ele é mais forte. Por que ele é mais forte? Porque ele encontra um ambiente propício. Esse corpo aqui já é um corpo de lobo, já é um corpo de leão, que gosta de urrar, que gosta de brigar, que gosta de comer carne, que gosta do que não presta. Mas o cordeiro é mais forte em si. Depende de quem você estiver alimentando melhor. Você tem alimentado os ouvidos com música que não presta? Você tem alimentado os olhos com filmes, novelas que não prestam? Você tem alimentado o nariz com cheiros e perfumes que não prestam? Você tem alimentado a tua boca com comidas más, industrializadas, que fazem mal, que Deus proíbe? Você está fortalecendo o leão. Você está ouvindo o que é santo, justo e bom? Você está vendo o que é santo, justo e bom? Você está cheirando o que é santo, justo e bom? Você está comendo o que é santo, justo e bom? Você está fortalecendo o cordeiro. Quando vier a luta, vai vencer quem estiver mais forte, quem foi melhor alimentado. Essa é a luta diária do cristão. Versículo 23 de Romanos 7. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo, não do pecado, da lei do pecado que está nos meus membros. Eu sou movido o tempo todo, se permito que seja movido pelos membros, né, para o pecado. Mas se eu me permito ser dirigido com a mente, com o Espírito Santo que atua na minha mente, então eu venço. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará deste corpo, deste leão,
esse lobo que insiste em ficar agarrado em mim aqui. Quem me livrará disso? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, aquele que diz que a lei não está em vigor, ainda nem entendeu, nem tem entendimento para servir a Deus com o entendimento. Ainda não serve a Deus. Pode ser um filho de Deus, claro, porque Deus os aceita, mas não é ainda um servo. Não tem entendimento, não serve a Deus com entendimento. E encerro com o versículo 34 do capítulo 8 de Romanos. Vá para o capítulo 8 de novo, 8, versículo 34. Diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo, há um só mediador entre Deus e os homens. Um só. Como então a Bíblia apresenta como se fossem dois? Porque Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, intercede por você, apresentando por você o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Quando você peca, você pede perdão e ele diz: Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, Pai. E mostra, né, as mãos: Pai, meu sangue, eu morri por ele. Pai, olha os cravos na cruz. Eu morri por eles, Pai. Perdoa-os, Pai. Nós só obtemos perdão em Cristo Jesus. Não é pelos nossos méritos. Mas, ao mesmo tempo, para que eu possa fazer uma oração digna de arrependimento, Cristo precisa operar em mim pelo seu Espírito. Tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos te damos. O Pai opera por seu Filho e o Filho opera por seu Espírito em nós. Espero que você tenha entendido essa mensagem, que Deus te abençoe grandemente e que você possa, de fato, entender como essa nossa luta é uma luta que nós vencemos pela fé, diariamente, pelo poder de Deus em nós, através de Cristo, pelo seu Espírito. Que Deus te abençoe grandemente e te dê um sábado cheio da presença dEle, até, né, em que nós possamos, de fato, naquele grande dia, ter este corpo corrupto, revestido da incorruptibilidade e possamos morar eternamente com o nosso Pai Celestial e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado. Se algum irmão, né, tiver alguma pergunta, alguma coisa, né, que queira deixar aí nos comentários, né, a gente pode estar, né, guardando um pouquinho. Tem só uma pergunta aqui, irmão Rogério. A irmã Suzana Beatriz, se eu não me engano. Ela perguntou aqui, se o senhor puder dar um comentário sobre ela aí, eu vou estar colocando na tela aqui e vou estar lendo aqui. Por que Deus criou o Jardim do Éden com o pecado? Porque teve de existir o bem e o mal, sendo que Deus sabe de todas as coisas. Bom, em primeiro lugar, Deus não criou o Jardim do Éden com o pecado. Deus criou o Jardim do Éden com uma árvore que era uma prova de obediência, certo? Por quê? Por que uma prova de obediência? Porque existe o livre-arbítrio. A irmã Suzana, por exemplo, né, está nesse mundo. Ela tem uma prova de obediência constante. Deus permite, né, que ela demonstre se ela ama a Deus ou se ela ama, por assim dizer, o inimigo. Deus permite que ela decida a quem ela quer servir. Essa é a prova de obediência, a árvore no jardim do Éden, né? Em primeiro lugar, então, não foi colocado o pecado, foi colocado uma árvore que permitiria que todos os anjos, todos os mundos não caídos, vissem quem é que esse casal escolheria servir. Eles deveriam escolher, obviamente, a Deus, acabaram escolhendo o inimigo através da árvore. Aí veio o pecado. O pecado é o resultado da transgressão. O pecado não é o resultado do Éden.
O pecado é o resultado da transgressão. Lembre-se, pecado é a transgressão da lei. Ok, então, não existia pecado até o momento em que o homem resolve desobedecer a Deus. Então, o pecado surgiu como fruto da desobediência, não foi criado por Deus, tá bem? Bom, por que teve de existir o bem e o mal, sendo que Deus sabe todas as coisas? Não existia o bem e o mal, existia só o bem. Deus cria tudo e as palavras dele são, e eis que tudo era bom. Depois que ele cria, inclusive, Adão e Eva, ele reitera isso com uma ênfase ainda maior. E viu Deus que tudo era muito bom, então não tinha nada de mal, só tinha coisa boa. A alegria de Deus é criar mundos bons, e a maior alegria dele é poder depois colocar esses seres para que sejam felizes nesse local. Infelizmente, o homem e a mulher escolhem pecar, e aí surge o mal, ok? O inimigo agora consegue trazer o mal que ele tentou implantar lá no céu, ele consegue implantar aqui na terra através da desobediência, né? Deus sabe todas as coisas? Deus sabe todas as coisas, mas uma coisa é ele saber, outra coisa é ele intervir no teu livre-arbítrio. Ele não intervém. Ele sabe se você vai se salvar ou não, mas você não sabe. Então, ele não intervém no teu livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. No momento que você escolhe ele, é porque para nós não muda nada, né? Deus sabe, mas eu não sei. E eu agora me alimento do quê? Da esperança, da fé. Eu aceito a Cristo como meu Salvador e a salvação é minha pela fé, na esperança que há em Cristo Jesus. Então, por exemplo, Deus sabe o bem e o mal? Sabe, mas ele não intervém no livre-arbítrio. E essa é a poderosa diferença entre o que ele sabe e entre o que nós sabemos. Ele nunca vai interceptar o teu direito de livre escolha. É por isso que ele coloca sempre diante de você, entre aspas, uma árvore do bem e do mal. Você escolhe agora o caminho que você quer traçar. Espero ter respondido e a irmã Suzana e que possa ter realmente elucidado esse ponto. Irmão Raí, seu microfone está desligado. Sim, sim. Eu estava até procurando aqui se tinha mais alguma pergunta. Tem só mais uma aqui, o irmão Altair de Paula, né? O irmão Altair lá de Itajubá. É até o Mário Jorge, né? Que é o cunhado dele, que pergunta aqui se alma e espírito é a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa, não. Segundo o livro de Gênesis, né, não existe essa... Primeiro que não existe alma, pura e simplesmente, da forma como muitos têm dito, né? O livro de Gênesis mostra como o homem surgiu das mãos do Criador, né? O Criador toma o barro, forma o homem, então você olha agora e você tem um corpo ali. Você tem um corpo de barro, certo? E aí, Deus sopra sobre ele o seu espírito. O espírito pertence a Deus, lembre-se, né? Vai à morte e o espírito volta a Deus que o deu. Então, o espírito é de Deus, não é do homem. Esse nosso, ó. Esse é o espírito, é o ruar, é o espírito que Deus nos deu, né? Ruar quer dizer sopro, né? Exatamente isso, né? Bom, o que é uma alma vivente? Então, o texto bíblico diz, né? Tinha o corpo de barro, Deus sopra nele o seu espírito e agora o homem se faz uma alma vivente. Então, o que é uma alma? Uma alma é uma pessoa. A minha alma está atribulada. Alma é uma pessoa, só que a gente usa, a Bíblia usa o termo alma, como usou alma vivente ali, para um ser completo, né? Alma é sopro mais corpo, alma vivente. Sopro de vida, alma, corpo, mais vivente, vivo. Sopro vivo de Deus na alma. Alma vivente, então, é o corpo mais o fôlego de vida de Deus. Isso é uma alma vivente. O espírito, repito, é o fôlego de Deus em primeira instância, que é dado ao homem, por isso, né, nós respiramos dessa maneira, diz, o homem expirou, morreu, né? O espírito de Deus foi para Deus que o deu. Cristo, quando morre na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Devolveu a Deus aquilo que Deus lhe deu, certo? Mesma coisa com Estevão, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou e morreu. Então, expiração, morreu. Alma vivente deixou de ser uma alma vivente e agora é só uma alma, é só um corpo. Morreu.
viveu, né? Quando ele inspira o Espírito de Deus, ele passa a viver. Adão, né, fez. Quando Deus sopra, ele recebe a inspiração e passa a viver. É isso que a Bíblia ensina, tá bem? Amém. Um grande abraço aí para o irmão Altair, né, para o Mário Jorge, para toda a família. Espero que em breve a gente esteja aí, todo mundo junto. Irmão Rogério, de perguntas, né, são só. O resto são só comentários assim de, né, amém, feliz sábado, né, mais aí de apoio a Amém. live. É, Amém. o irmão vai fazer uma oração, né? A gente Uhum. já encerrar nosso culto. Ok, vamos orar então. Amém. Maravilhoso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse sábado até aqui, agradecemos pela tua inspiração, agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque o Senhor constantemente nos relembra que somos criaturas que gemem esperando a redenção deste nosso corpo final. Que aquele grande dia, quando Cristo vier buscar os que são seus, todos nós possamos estar juntos, Senhor, alegrando-nos nesta liberdade que finalmente será dada, completa e definitiva deste corpo corruptível. Te pedimos, te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser.